Luísa Ella Heine, Canais Ocultos do Espírito. Conteúdo resumido. O ilustre casal de biologista doutora Luísa Ella Heine e seu marido doutor Joseph Banks Heine realizaram a coleta de casos espontâneos PSE, percepção extrasensorial, nas quais inclui a percepção de eventos que ocorrem em outros lugares, clarividência, clareaudiência, etc. A capacidade de sentir e se comunicar com pessoas que estão em lugares distantes, telepatia, a regressão de memória ou regressão a vidas passadas, retrocognição e a sobrevivência do espírito e sua inter-relação com os vivos, mediunidade. Prefácio por J.B. Heine. Este livro é oportuno, precisa dele o novo estudo do homem que se chama parapsicologia. E nesse momento mesmo, a parapsicologia é um ramo da ciência que trata de uma série de aptidões mentais chamadas comumente psíquicas, mas bem conhecidas pela preocupação com a percepção extrasensorial, ou PES. A pesquisa em PES tem conseguido firmemente, especialmente durante os últimos 25 anos, e apesar das inúmeras dificuldades e do pequeno número de pesquisadores realizarem-se certas descobertas revolucionárias. Por que revolucionárias? Pergunta. Porque mostram que o homem não é tão simples como dizem os manuais. Para possuir uma faculdade como a PES, deve ser muito mais complicado, vivendo em um universo muito mais complexo. De que a ciência convencional tem afirmado, tal complexidade indica que ainda resta a descobrir muito mais a respeito dele. Alargou-se enormemente a brecha entre o homem e o cérebro eletrônico. As descobertas, quando verdadeiramente novas, não têm pronta aceitação, derruba número enorme de velhos hábitos e teorias. E o que faz a prova a favor de PES, conforme explica Arthur Koestler em The Sleepwalkers, contraria teorias científicas correntes relativas ao homem, teorias essas que o interpretam em termos de processos puramente físicos, ou químicos, ou mecanicistas. Os fatos relativos à PES não se ajustam à teoria física do homem, e os que se apegam a ela rejeitam provavelmente a princípio os fatos perturbadores. Com o tempo, fatalmente, os fatos triunfarão, sendo rejeitada qualquer teoria em conflito, mas será necessário tempo, muito tempo. Qual o papel deste livro? Pergunta. Deve encurtar esse tempo, tornar claro ao leitor o assunto inteiro, apresentando-o em termos de experiência humana real. Verdade é que, conforme se afirma repetidamente aqui, tais experiências não proporcionam prova final a favor da ocorrência de PES, percepção extrasensorial. Essa provém da pesquisa do laboratório a que conduziram. As experiências constantes deste livro tornam os dados do laboratório mais compreensíveis, demonstrando-os, por assim dizer, em ação e em vida. Para muitos, tal demonstração torna mais convincente a prova científica. O conhecimento deste material espontâneo contribuirá para atribuir significação mais vasta e mais rica às descobertas que aí se descrevem. Esse livro é oportuno por outro motivo. No campo da pesquisa, necessidade de novos vislumbres, novas aspirações é constante. A observação renovada dessas ocorrências naturais surgirá talvez novas diretrizes para a atividade pesquisadora e melhores maneiras de utilizá-la. Embora já esteja bem familiarizado com o campo de pesquisa, o espírito investigador é capaz de descobrir novos aspectos, examinando a atuação espontânea das aptidões que deram origem a tais casos. A parapsicologia precisa particularmente dessas sugestões nos dias de hoje para atacar o estudo das fases mais difíceis que agora alcançou. Não foi escrito, porém, originariamente para pesquisadores. Destina-se, ao invés, às milhares incontáveis de pessoas que passaram por experiências parapsíquicas ou psíquicas. Há muito formularam perguntas para as quais não encontraram respostas. Aqui se responde a muitas dessas perguntas dessa natureza. É o ponto em que o progresso do conhecimento permite. Até o ponto em que o progresso do conhecimento permite, visto ninguém se ter dedicado aos estudos dessas experiências com mais afinco que a autora. Essa questão de oportunidade tem ainda outro aspecto. A própria conveniência dos estudos de caso nesse campo dependeu dos resultados do trabalho experimental. Dificilmente algum cientista poderia ter apresentado um livro destes muito antes desta ocasião.
Conforme a autora assinala, teve de aguardar certo estágio de desenvolvimento da pesquisa da percepção extrasensorial, conforme sabem o que estão familiarizados com a natureza. Extensão e processo de pesquisa utilizados por toda parte do mundo. Realizou-se real progresso. Agora que se demonstrou ser um fato a ocorrência da percepção extrasensorial, não é somente acertado, mas altamente conveniente voltar a essas ocorrências espontâneas para novos indícios orientadores quanto à natureza da aptidão e a maneira por que atua. Desperdiçou-se durante os séculos o acúmulo rico e pouco explorado de fenômenos naturais, visto não se encontra na ciência lugar em que se os guardasse, processasse e utilizasse. É preciso não deixá-los mais entregues aos registros inacessíveis da memória individual, aos arquivos de família e seleções literárias ocasionais. A espécie de coleção que a autora realizou no Laboratório de Parapsicologia da Universidade de Duke contribuirá para assegurar renovado respeito por essa experiência dessa natureza, estimulando o registro de matéria-prima ainda mais preciosa para estudo científico. Como observação final, direi que quase outra pessoa poderia ter escrito este livro. Estou certo de que poucas pessoas estariam dispostas a dedicar longos anos de labor paciente como a autora ao estudo originário e às classificações que resultaram de milhares de relatórios de casos que formam a pesquisa indispensável a esta apresentação. Além disso, a tarefa de converter as descobertas de pesquisa em forma suficientemente legível para o público em geral teria feito desanimar pesca menos resoluta. Penso também com toda a sinceridade que devo dizer ter sido o programa inteiro de pesquisa de casos que se entregou durante mais de 10 anos, desvio do interesse originado dela pelo lado experimental da parapsicologia, tendo primeiramente adquirido experiência nos laboratórios de microquímica e fisiologia vegetal na Universidade de Chicago, onde recebeu o grau de doutora. Suas inclinações foram experimentadas forte e realisticamente, somente a urgente necessidade de reexame dos materiais de casos levou-o a aceitar o projeto, a princípio contra a vontade, depois entusiasticamente. Os relatórios da última década da revista de parapsicologia por ela elaborados, sendo aliás um dos redatores, versaram os estudos realizados no material espontâneo acumulado no laboratório de parapsicologia da Universidade de Duke. Na qualidade de marido da autora, acho-me autorizado a juntar mais uma palavra e para apresentar mais um motivo porque este livro é oportuno. A semelhança dos canais de que escreve, a autora tem ficado um pouco oculta, por assim dizer, em relação à participação em pesquisa parapsicológica no laboratório e as contribuições que tem trazido a tudo quanto se associa ao nome da família. Esse livro não representa convenientemente esta grande participação não reconhecida, mas pelo menos representa contribuição definitiva e apropriada dela mesma. Diremos que é um passo e aqui outros agora se seguirão. J.B. Heine. Além dos sentidos. Esse livro trata da experiência humana muito real, mas que em geral se deixa de lado ou se ridiculariza, negando-lhe ou discutindo-lhe a significação. É a ocorrência que o conhecimento parece dar-se sem a utilização dos sentidos. As pessoas conservam-se em contato com o mundo pela vista, ouvido, tato, olfato e gosto, mas, vez por outra, alguém diz que percebeu algo, quando nenhum desses canais funcionou. E aí começa a discussão, como soube ou como realmente soube? Pergunta. Essas ocorrências discutíveis serão talvez exemplo de percepção extrasensorial, ou PES. Qual o tema deste livro? Para a maior parte das pessoas, estas experiências não constituem ocorrências familiares cotidianas. Se o fossem, não fariam surgir perguntas ou dar início a discussões. Acontecimentos diários familiares aceitam-se em geral sem discussão, sejam ou não explicáveis. A familiaridade, contudo, é enganadora. Pode cegar um gume do maravilhoso, passando por compreensão. Por exemplo, todos conhecem o tamanho, forma e cor de uma laranja porque os sentidos lhe trazem estas informações, mas como? Pergunta. Qual o processo que transforma a impressão de moléculas químicas em conceito psicológico? Pergunta. Ninguém, exceto alguns pesquisadores especializados, se incomodam em preocupar-se com um processo tão familiar ou considera notável. Em contraste, suponhamos que um indivíduo sonha com uma cena complicada e no dia seguinte verifica esta mesma cena exatamente reproduzida por alguém que encontra.
Ou suponhamos que uma mãe vê o filho soldado exatamente quando lhe acontece um acidente, ou sabe, sem que alguém lhe diga, o dia em que o filho errante chegará em casa. Quase todos dão de ombro a tais afirmações como simples adivinhação, coincidência, que qualquer pequeno fato ordinário explicaria satisfatoriamente. Acham incrível que a pessoa tenha realmente conhecido, e tal ceticismo provém das mesmas pessoas que não põem nunca em dúvida muitos fenômenos desconcertantes, igualmente inexplicáveis, da vida cotidiana, simplesmente porque são familiares. Portanto, a simples falta de familiaridade explica em grande parte o ceticismo do vulgo. A suspeita dos cientistas, porém, tem longos antecedentes históricos. Na Grécia Antiga, formulou-se e encarou-se como lei natural a ideia de que não existe no espírito senão por meio dos sentidos. Esta ideia e muitas outras a respeito do mundo e do homem daquela época estavam longe de representar conclusões científicas experimentadas e provadas que hoje aceitamos e de que dependemos. Não havia sido provada de qualquer maneira, mas representavam simples afirmações de opinião. Opinião que se baseava no que acontece o grande número de pessoas da maior parte do tempo. Mais tarde, séculos depois, a proporção que se desenvolveu o método científico moderno, sentiu-se a necessidade de fechar a porta a todos os tipos de opiniões e alegações não provadas. Ninguém experimentou a ideia de que o espírito tivesse canais ocultos, capazes de alcançar além dos sentidos. A porta já está fechada a esta possibilidade. A ideia que o conhecimento do mundo exterior deve provenir somente dos sentidos era tão firme que ninguém tentou jamais prová-lo, tão pouco. Mas algumas pessoas agora pensaram nisso. Mesmo hoje, esta suposição parece verdade evidente, por igual àquela em outros tempos que afirmava ser a terra chata. Esta caiu quase quando se fez a circunnavegação do globo terrestre. Seria de perguntar, esta também não é exata? Pergunta. Em todas as épocas tem-se assinalado acontecimentos que se poderiam afirmar exemplos de conhecimento sem sentidos. Deus por vezes dá tais ocorrências significado religioso, mas em geral não os levou em conta. E apesar da importância que se reveste como indícios da natureza mais vasta do homem, ficaram quase inteiramente desprezados pela ciência, quase completamente ignorados em todos os setores do conhecimento, exceto das poucas e relativamente pequenas sociedades de pesquisa psíquica. Nestas sociedades, durante o século último, observaram-se tais acontecimentos, procedendo-se a estudos segundo suas direções distintas. Uma destas preocupava-se diretamente com as próprias experiências, a outra com experimentação por ela seguida. Durante a década de 1880, a Sociedade Inglesa de Pesquisa Psíquica coligiu grande número de descrições de casos, com o fito de provar a existência da telepatia, que um indivíduo é capaz de adquirir o pensamento ou o conteúdo mental de outro sem utilizar os sentidos, a fim de realizar experiências que se relacionassem com a questão da maneira absolutamente fidedigna. Levaram-se em conta tão só os relatos que se baseiam em provas concretas de autenticidade, quase tão rigorosas como em um tribunal. Naturalmente, às vezes era impossível obter provas dessa natureza. Em consequência, muitas experiências, conforme a natureza do caso, muitas espécies de experiências tiveram de ser excluídas. As coleções resultantes compuseram-se, portanto, inadvertidamente de material escolhido, fato que então escapou à observação. No período que então decorreu até hoje, se realizam outras tentativas destinadas a provar uma questão por meio de experiências pessoais rigorosamente verificadas e autenticadas, sejam relativas à ocorrência de telepatia, sejam em relação à sobrevivência do espírito depois da morte. Nunca se conseguiu atingir o objetivo de tais tentativas. Em nenhuma delas a prova mostrou suficientemente convincente para chegar-se à decisão final. Foi impossível justificar e verificar esta espécie de material de tal maneira que proporcionasse prova final, seja lá do que for. Muito embora, porém, o estudo das experiências reais de nossos dias apresente valor para o estudioso da percepção extrasensorial, devido a outra diretriz para os estudos, conforme mencionamos, o da experimentação. O início dessa orientação data da década de 1870, antes mesmo de ter se organizado a Sociedade de Pesquisa Psíquica. Ocorrências inexplicáveis sugerindo transferência de pensamento provocaram a atenção de muitos homens de reflexão, levando alguns a pensar se não era possível induzi-las, seria possível registrar tais ocorrências sob condições mais precisas do que aquelas em que a natureza as produzia espontaneamente? Pergunta.
As primeiras experiências dessa ordem, tanto na França quanto na Inglaterra, começaram em relação à hipnose. Os investigadores que exploravam as possibilidades da hipnose se depararam com as ocasiões em que o hipnotizado revelava certos conhecimentos que parecia ter colhido do espírito do hipnotizador. Talvez este se interrompesse para tomar uma pitada de rapé e o hipnotizado espirrasse, ou aquele acusava certa dor localizada que o sujeito também precisava sentir. Era natural acompanhar tais efeitos por meio de experiências apropriadas. As tentativas para realizar por meio de processos de ensaios conduzirá melhores planos de experimentação e a controles e precauções mais cuidadosos. A longa história de desenvolvimento do aspecto experimental do movimento, que consistiu a jovem ciência da parapsicologia, conforme agora se denomina, e não é o tema desta obra. Consumiria muito tempo passá-lo aqui em revista, além dos relatórios originários de pesquisas, que em grande parte constam na revista de parapsicologia dos últimos 25 anos. Encontram-se numerosos livros que descrevem os trabalhos experimentais nesse setor. No fim deste volume, conta-se uma relação de algumas dessas obras, digamos, porém, para resumir, em virtude das atividades estimuladoras das sociedades para pesquisa psíquica, manteve-se o assunto em pauta durante muitos anos, até que nas décadas de 20 e 30 deste século, a pesquisa experimental penetrou gradualmente em um ou outro departamento norte-americano de psicologia e em muitos outros países. Nos princípios da década de 30, J.B. Heine pôde iniciar na Universidade de Duke, sob o patrocínio do professor William McDougall, programa de pesquisa nesse campo que conduziu à criação do Laboratório de Parapsicologia de Duke. Neste e em outros laboratórios no país e no estrangeiro, principalmente em faculdades, acumulou-se uma provisão de dados experimentais que demonstram claramente a possibilidade de se introduzir informações no espírito em certas ocasiões por meio de canais menos evidentes que os sentidos, isto é, canais extrasensoriais. Não estava, portanto, certo o antigo dogma em contrário. A aptidão de conhecer sem ser por intermédio dos sentidos considerou-se como sendo uma certa aptidão psi. A letra grega psi, a semelhança do x da álgebra, não tem significado que se revela errôneo mais tarde, depois da realização de maiores pesquisas. A abreviação curta e conveniente da sensação extrasensoriais, PES, é quase inteiramente sinônima, conforme mais tarde mostraremos. A investigação do campo da parapsicologia ainda está começando e a aptidão psi ainda está longe de compreender-se inteiramente. Será necessário realizar pesquisas muito mais prolongadas para chegar a explicá-las. Alguns supuseram fosse resquício da herança primitiva da raça. Aptidão a nós legada por antepassados pré-humanos, numa época em que o perigo espreitava por trás de cada moita ou curva no caminho. Maneira extrasensorial de conhecer teria sido presumivelmente dote preciosa para qualquer animal ou para um homem que pudesse utilizá-lo. Embora esta conjuntura se revele conveniente e mesmo plausível, não está provado. Outros fatos, porém, relativos à percepção extrasensorial estão firmados. Distinguiram-se os tipos principais: telepatia, clarividência, precognição, que definiremos em seguida, e adquirimos muitos conhecimentos quanto à natureza do processo da percepção extrasensorial em relação às condições mais favoráveis à sua ocorrência. Apesar da tendência da maior parte do mundo científico para acoimar os resultados dessas pesquisas de incríveis e não merecedores de atenção, os resultados existem de fato. Desta excursão destinada a discutir o trabalho experimental em percepção extrasensorial, resulta que é somente devido a essa pesquisa, agora encarado seriamente por estudiosos bem informados, que se tornou conveniente voltar novamente a considerar experiências pessoais como as que seguem. Devido aos resultados dessa experimentação, deu-se início ao projeto de estudá-las, apesar da fraqueza que lhe é inerente, no Laboratório de Parapsicologia da Universidade de Duke em 1948. Contudo, não servia de base a esse estudo a ideia anterior de provar por esse meio, fosse o que fosse, porque se criava em laboratório de pesquisa tipo tão primitivo e laborioso de estudo? Pergunta. Em parte para procurar indícios, novas perspectivas que orientassem a estruturação de experimentações foram
que as atenções se voltaram para as experiências pessoais. Seria talvez a própria maneira de que a natureza se prevalecia para apresentar os fenômenos. Mas além disso, outro motivo para o estudo era chegar a umas concepções mais completas, globais, do efeito tão laboriosamente captado no laboratório. Afinal de contas, é muito pouco o que se pode ver em processo natural, cujas condições devem ser necessariamente limitadas e artificiais. A experiência tem de ser de certa maneira, distorção da natureza, visto como todos os aspectos da situação devem ser controlados de modo tal que somente uma explicação seja possível para o efeito produzido. Impõe-se assim a observar a maneira da natureza, mesmo quando experimentando. Assemelha-se quase ao artista observando a cena com olhares intermitentes, mesmo quando aplica a tinta à tela. Também é verdade que se impõe a observação dos dados experimentais brutos contra o fundo de situações naturais em que ocorrem. Embora na parapsicologia, como em qualquer outra ciência, não se possa provar pelo estudo de casos sem experiências controladas, consegue certo resultado observando a maneira pela qual a lei estabelecida ou o fato se ajusta ao processo do mundo natural. Se descobrisse no laboratório um efeito desprovido de contrapartida da natureza, seria anomalia difícil de justificar-se realmente. Neste campo especial da parapsicologia, depara-se com outro motivo a favor do estudo de casos pessoais. As pessoas que têm experimentado percepção extrasensorial precisam compreender o que se passou. Essa necessidade, embora nem sempre expressa, ficou evidenciada no laboratório de parapsicologia logo que se publicaram os resultados das pesquisas. Dentro em pouco chegavam cartas ao laboratório comunicando experiências pessoais enigmáticas. Precisavam de conselhos ou informações, perguntavam como e por que aquilo acontecia. Relacionava-se acaso aos efeitos mentais estudados no laboratório? Pergunta. Já em 1948 tinha-se acumulado inúmeros relatos e perguntas. Era coleção inteiramente amorfa e desorganizada devido às cartas conforme parecia, de pessoas de alta e baixa classe, de ricos e pobres, de pessoas evidentemente bem instruídas e os do que, muitas vezes por conta própria, pouca instrução possuíam. Mas, fossem quais fossem os antecedentes, era evidente que todos se esforçavam em relatar cuidadosamente os acontecimentos que os tinham intrigado, tão claro e concretamente como o doente, conta ao médico os sintomas da moléstia. Os motivos e intenções pareciam de fato curiosamente uniformes, quando se leva em conta a diversidade dos antecedentes individuais das experiências. Embora muito parecessem hesitantes e até mesmo um tanto apologético por escrever a respeito de assuntos pessoais e confessar que tal fato inexplicável tivesse se passado com eles, muito com efeito diziam: se alguém me contasse não teria acreditado. O motivo mais frequente citado para escrever em muitos milhares de cartas era: espere que contribua para as suas pesquisas. Este sentimento de contribuir para a pesquisa merece comentário especial. Mostra que muitas pessoas vencem a reticência que lhes é peculiar, preocupam-se e esforçam-se por contribuir para descobrir a verdade, impulso generalizado para fazer recuar os limites do desconhecido, que tem contribuído sem dúvida alguma para o progresso realizado pela ciência em todos os campos. Talvez seja particularmente acentuado em pessoas cuja própria experiência lhe proporcionou interesse pessoal em pesquisa de parapsicologia, visto como tem motivos que os levam a perceber como tal assunto tem sido desprezado, estando convencidos da importância de encontrar a explicação. Ao proceder ao estudo do material acumulado e que, felizmente, ainda continua a acumular-se, o primeiro passo era separar as experiências que compreendiam percepção extrasensorial das que não a compreendiam. Provavelmente considerava-se a experiência de 10 as que proporcionavam informações concretas não fornecidas direta ou indiretamente pelos sentidos. Os relatos devem, portanto, declarar explicitamente qual a espécie de experiência, bem como com igual clareza o acontecimento real e as circunstâncias que o acompanharam. Devendo avaliar estes itens, tinha-se base para decidir se adquirir informações novas, bem como se algum canal sensorial havia funcionado.
Contudo, a informação podia ser uma ideia completa ou apenas um fragmento. Não era necessário que a pessoa o reconhecesse como verdadeira na ocasião. Era necessário que a impressão por ele recebida, a mensagem poderia dizer se convenientemente estivesse de acordo com a realidade. Se preenchesse estas condições, era possível aceitar conjecturalmente a experiência pelo seu valor nominal, dispensando-se o esforço laborioso de autentificação ou confirmação que se considerava indispensável anteriormente. Conforme observamos anteriormente, tinha-se em vista obter confirmação. Agora reconhecíamos que, de qualquer maneira, a prova não poderia jamais se basear nessa espécie de material. A atitude não era mais a de deixar de acreditar que tal conhecimento ocorresse. Tinha-se em mira conseguir sugestões sobre a maneira por que ocorria. Para isso, seria preciso não uma coleção de experiências limitadas aos tipos para os quais fosse possível conseguir documentação, mas a que representasse completamente tudo quanto se passa nesse setor do espírito humano. Sem dúvida, estava presente o problema dos erros do testemunho humano, mas era possível manuseá-lo suficientemente bem para o objetivo atual, sem declaração juramentada. O processo de manuseamento dependia de princípio um tanto parecido com o das fitas cinematográficas, por meio da sucessão do número de itens suficientemente semelhantes. Salientavam-se significações em que os fotogramas isolados por si só eram incapazes de mostrar. Era possível proceder aqui se baseando na suposição de que se percepção extrasensorial ocorre na natureza, deve fazê-lo mais de uma vez. Se for a aptidão humana, mesmo rara, observando-se cuidadosamente as ocasiões em que entrou em ação com certa probabilidade, acumular-se-iam os seus aspectos verdadeiros, enquanto se cancelavam os erros devidos à memória individual, observação, etc. Por essa maneira, seria possível atribuir o valor ao material baseado em números. Segundo aconteceu, perto de metade das cartas que citam experiências pessoais recebidas pelo Laboratório de Parapsicologia relatavam uma ou mais ocorrências que preenchiam as condições. Eram casos em que se recebia informação verdadeira e que não era possível atribuir qualquer origem sensorial. Seria, talvez, em tais circunstâncias, parecia um resultado de psi, quando futuramente ela nos referimos, supriremos o talvez. Contudo, deve estar sempre subentendido, porque afinal de contas não é possível a ninguém provar realmente se percepção extrasensorial representou ou não um certo papel em qualquer caso individual. É, portanto, para esta espécie de experiência que temos que nos voltar quando desejarmos estudar a maneira porque psi atua na natureza. Atualmente, a coleção da Universidade de Tuco compreende milhares de relatos que constituem o material no qual se baseia a pesquisa fundamental deste livro, fornecendo também os exemplos. Revelam-se muitas semelhanças que essas experiências, embora provenham de indivíduos tão amplamente diferentes e sem qualquer ligação, ainda mais por meio dos tipos de semelhanças, é possível vislumbrar no fundo certa base lógica que resultaria dificilmente tão só de uma série de enganos de testemunhas, interpretações exageradas, imaginação, coincidência e outras circunstâncias. Ao invés, poderia ser um indício visível da realidade ainda não conhecido pela ciência, resultado de canais de informação há muito não suspeitados e ainda gradualmente ocultos à observação, mas transparecendo suficientemente para que a pessoa atenta os perceba e avalie. Com o fito de transmitir esses indícios e vislumbres estão aproximadamente em primeira mão quanto possível. As próprias experiências deveriam contar a história, mas conforme dissemos anteriormente, a impressão de validez que esses relatos fornecem resulta de números de itens semelhantes. Uma única experiência de certa espécie provavelmente não chegará a convencer.
uma centena ou um milhar de experiências semelhantes, contudo não se afastam com a mesma facilidade. Infelizmente não é possível reproduzir aqui inteiramente o efeito criado pelos números, senão por exemplos isolados, nem é possível utilizar dúzias ou centenas para esclarecer certa questão. Ver-se-á, porém, em breve que muitos exemplos esclarecem mais de uma questão. E de tal maneira, talvez algo do efeito cumulativo sobre o leitor, que números maiores dariam produzir-se-á finalmente, quando dispostos segundo padrões e classificações. Os exemplos que citamos serão reproduzidos nas próprias palavras dos indivíduos, a fim de transmitir da melhor maneira possível a impressão de serem reais as experiências. Foram escolhidos segundo brevidade, simplicidade, valor de exemplificação. Mas não são necessariamente os melhores de muitos outros semelhantes. Por vezes o exemplo escolhido era somente o mais conveniente. Quando centenas de exemplos apresentam a mesma característica, seria difícil decidir qual o melhor. À proporção que se vão tornando familiares essas experiências, surgem-se certas ideias a respeito do espírito humano. É preciso, porém, lembrar que são apenas sugeridas, não provadas por esse material. Será preciso não considerar tais ideias como conclusões. É necessário prová-las, de preferência sobre as condições controladas de pesquisa em laboratório, antes de ser possível distinguir concludentemente o verdadeiro do falso. Mais tarde chegaremos a esse ponto. Esse estágio, a observação de casos individuais, independentemente do número que surgem as ideias, além da terra firme do fato estabelecido experimentalmente, assemelha-se à expedição de reconhecimento em território novo. Proporciona esboço do terreno, mostrando-lhe os aspectos e as características importantes. Mas será preciso deixar a verificação a outros processos mais cuidadosos e minuciosos, visto como expedições de reconhecimento. Tanto podem trazer impressões falsas como certas. O grande valor que possui reside na circunstância de fornecerem perspectivas e impressões de longo alcance impossíveis de se obterem nesta ocasião. Por outra, qualquer maneira, algumas que vislumbramos até agora são dessa natureza. Tipos de percepção extrasensorial. Uma das primeiras observações a fazer com relação às experiências de pés consiste em que a informação que fornece pode provir de espécies muito diferentes de fontes. Em certos casos, parece que o indivíduo recebe informações do pensamento de outro, em outros de objeto distante ou oculto, em um terceiro de acontecimento que ainda não se realizou. Essas três espécies diferentes de fontes distinguem os diversos tipos de pés que desde há muito tempo se classificam para a psicologia como telepatia, clarividência e pré-cognição. Milhares de experiências classificam-se nestas três categorias, sendo possível observar toda espécie de condições e efeitos variados. A adivinhação de símbolos de cartas, que tem sido técnica predominante de laboratório, é situação em uma dimensão. Experiências tiradas da vida são multidimensionais. Somente surgindo os exemplos de cada categoria ou tipo que vem a seguir. De outros espíritos. Em uma noite do ano de 1924, a esposa de oficial subalterno da Marinha Americana passou por experiência não comum. O marido fora ultimamente transferido para servir em um navio que tinha missão especial, a qual dificultava as comunicações com a família, tornando-as pouco frequentes. Ela estava vivendo na base da Flórida, em companhia da sogra e de um filho de 2 anos. Havia várias semanas tinha recebido a comunicação do marido, agora não sabia do paradeiro dele. Então, conforme conta, nas primeiras horas da madrugada de 15 de maio, acordei repentinamente de sono pesado, sentindo estranhamente que o marido estava no quarto
E embora eu estivesse mergulhado quase em escuridão, pareceu-me que fosse dia claro e vi meu marido entrar pela porta, chegar perto do leito, sorrir, passar ao quarto próximo onde o nosso filho estava no berço. Depois, voltar para junto da cama. Em seguida desapareceu e o quarto ficou às escuras. Imaginei ter tido simplesmente uma visão, mas fiquei um tanto confortada por parecer que me trazia a mensagem, não haver novidade com o marido, e sem dúvida estava que me trazia a mensagem, não haver novidade com o marido, e sem dúvida estava pensando em nós, de sorte que dentro em pouco voltei a adormecer. Acordei um pouco mais cedo do que costumava, ainda sentindo-me elevada com a experiência que tivera, e passei para o quarto ao lado para contar à sogra. Nesse momento, o marido em carne e osso entrou no quarto, envergando o uniforme exatamente como o havia visto. Comparando os dados, cheguei à conclusão que no momento exato em que eu vira por telepatia, ele estava no trem que vinha de New Orleans, onde o navio estava atracado. Como pensava que chegaria em casa antes que eu acordasse, repassava no espírito um plano para fazer exatamente o que eu tinha visto. Ficamos ambos grandemente satisfeitos, verificando que os pensamentos dele me haviam sido transmitidos tão exatamente que a experiência me pareceu real. A telepatia, ou para ser redundante, a telepatia mental constitui a expressão familiar a quase todas as pessoas. Define-se nos dicionários como sendo a comunicação aparente do pensamento de uma pessoa para outra de maneira diversa do que é recebido pelos canais dos sentidos. As experiências que implicam em um pensamento de outra pessoa não são necessariamente as mais impressionantes de percepção extrasensorial. Não são as que se referem mais frequentemente, mas há muito tempo captaram a imaginação popular, provavelmente devido à relação íntima que parece indicar entre os indivíduos. Científica, tanto quanto popularmente, a telepatia foi o primeiro tipo de psi a chamar a atenção, em grande parte porque parece revelar encontro de espíritos que ultrapassam as leis da matéria, sugerindo o aspecto espiritual da humanidade, mas popularmente também se a usa imprecisamente. Qualquer experiência que sugira percepção extrasensorial é provável que se chame de telepatia, embora sendo na realidade qualquer dos outros tipos, porquanto os termos clarevidência e precognição ainda são de certo modo técnicos, sendo empregados mais raramente fora dos círculos da parapsicologia. A expressão da telepatia nem sempre se visualiza como no sonho ou na experiência parecida com o sonho acima referido. Inteiramente diferente foi a experiência de uma senhora de New Jersey. Agitava-se sem sono e inquieta na cama em uma noite de 1947. Durante várias noites não tinha dormido, e isso se deu no meio de uma outra noite de insônia. Devido a uma série de fatos infeliz com relação à família, a mim e ao estado precário de minha saúde, não via significação na vida nem em continuar a viver. Com os pensamentos agitados em círculos intermináveis, comecei a pensar na maneira de acabar com tudo, quando de repente ouvi a voz de um excelente amigo, não tão clara como se estivesse no quarto, dizer: "Não faça isso, Marion." Fiquei tão completamente assombrada que me vi sacudido do estado insensível de espírito em que me achava. Ela vivia na Flórida, eu estava em New Jersey. Era senhora de certa idade e que me estimava muito por me achar parecida com a filha única falecida algum tempo antes. Constituiu para mim experiência bastante perturbadora ouvi-la falar a mim, quando sabia que estava a mais de 1000 milhas de distância. Entretanto, comecei a pensar que tudo era devido aos meus nervos superexcitados. Quando no dia seguinte recebi uma carta aérea de entrega rápida, dizendo que acordara no meio da noite sentindo que eu precisava de socorro urgente. Disse que se levantara e rezara por mim até amanhecer. Esta carta provava-me que, de certo modo, acordara a minha grande necessidade, tendo-me alcançado através daquela distância enorme para confortar-me e proteger-me. Foi uma das experiências mais belas e misteriosas que algum dia tive. As duas experiências assim se deram entre duas pessoas intimamente unidas, separadas por distância apreciável, embora foram dramáticas e altamente significativas para cada pessoa.
No extremo oposto encontra-se muitas outras experiências, mais ou menos parecidas com a seguinte, de um professor de Nova York que escreve: tinha acabado de restabelecer-me depois de uma operação. Minha nova enfermeira apareceu na porta e se apresentou. Tagarelando um pouco, disse-me que tinha uma filhinha, Maureen, 16 meses. Fiz então alguma observação que agora me escapa, referindo-me a seu filho, Pedro. A que ela respondeu: que é que o faz dizer isso? Perguntou. Ora, falou-me agora mesmo dele. Respondeu-me: não, falei-me da minha filha, Maureen. Não podia falar de outro modo. Não tenho filho por nome Pedro ou outro qualquer. Depois aproximou-se do leito e disse: mas estou esperando um filho para outubro. Estávamos em maio. E se for menino, já decidimos, meu marido e eu, chamá-lo Pedro. Terei notícia curiosa a dar-lhe à noite. Não tive qualquer notícia a respeito do nascimento, mas para mim isto não tem importância. A questão é que pude ler-lhe o espírito. Neste caso, os dois eram estranhos que, por acaso, se achavam no mesmo cômodo. E o tema não tinha importância, pelo menos para a pessoa que passava pela experiência. Por vezes parece também que se transfere quase por emoção ao invés de ideias. Certo episódio da minha própria experiência servirá para exemplificá-lo. Uma noite acordou-me um grito alto da minha filha de 3 anos, que dormia em um quarto junto. De um sonho quase pesadelo, acordara a tremer e coberta de suor, porque estava sendo perseguido no caminho para casa por uma criatura gigantesca, indescritível, tendo eu feito um último esforço desesperado para entrar em casa, antes que ela me alcançasse, quando o grito da minha filha fez-me voltar à realidade. Estou assustada, mamãe, estou assustada, dizia a soluçar. Por que? O que foi que te assustou? Perguntei. Hesitou e depois disse: acho que foi um urso. Neste caso, o medo era o item relevante. O dela parecia contágio do meu. A criatura sem nome, o urso, era somente invenção para explicar o temor. Uma racionalização. Destes poucos exemplos, pode-se ter pelo menos um indício de algumas variações das experiências de telepatia. Qualquer pessoa não pode deixar de observar como tem poucas características em comum. Às vezes, as pessoas interessadas estão muito longe uma da outra, outras vezes perto. Em muitos casos estão ligados emotivamente, em outros são praticamente estranhas. Em algumas experiências o tema é de grande significação para o indivíduo, em outros quase nada. O reflexo do pensamento da outra pessoa é quase que o único aspecto observável. Em cada uma dessas experiências é possível descrever a situação da maneira mais simples, como sugerindo a ocorrência de simples contato mental, ou então poder-se-ia chamá-lo de contato de espírito para espírito. Pedindo desculpas aos psicólogos que hesitam em fazer uso da palavra espírito, porque ainda não é possível defini-la com precisão, mas que se chame de contato ou que se descreva em termos quaisquer. Aparentemente ocorrem estes curtos vislumbres de comunicação direta para certos indivíduos sob certas condições. Que espécie de fenômeno é este que ocorre na vida ordinária e entretanto ficou tanto tempo discutido e negado? Pergunta. Porque foi preciso que decorram séculos para que alguém encarasse tal fenômeno com bastante seriedade para dar início à investigação sistemática, mesmo entre os que estavam procurando conceber a natureza do homem e seu lugar no universo? Pergunta. Estas perguntas não têm resposta neste ponto em que estamos simplesmente apresentando as experiências de telepatia, ou mais adiante, quando tivermos de encarar-lhe o aspecto enigmático mais detidamente. Outros tipos de percepção extrasensorial fazem surgir perguntas semelhantes. A clara evidência que vamos passar a considerar e a precognição que se seguirá a esta. Louisa Ella Rainha, Canais Ocultos do Espírito.